20 horas, né? Então, vou começar a gravação aqui. Tomara que não caia de novo, né, pra gente terminar. Uma aula bem rápida. Então, começamos a nossa gravação. Então, reiniciando, né, nossa aula que foi reagendada, né, de hoje de manhã para agora à noite. E essa é a nossa última palestra, né, do módulo. E, começando então, né, a pedido da nossa colega, que eu propus que a gente começasse, reiniciasse onde paramos ou começar tudo de novo. Então, a colega sugeriu que nós fizéssemos do início para pegar o fio da meada novamente. Então, bora lá. Então, nós vamos falar sobre as principais, né, dermatoses paraneoplásicas. E, como eu sempre repito, a pele é uma grande reveladora, né, das doenças internas. Também, né, a gente vai ver que acontecem muitas das manifestações cutâneas relacionadas, né, com as neoplasias malignas. E não é só isso, então tem outras, né, doenças também, doenças sistêmicas, que vão cursar com dermatoses, né, correspondentes, né, algumas até típicas da doença, por exemplo, os diabetes, que mais? A doença renal crônica, doença pulmonar, doença hepática e por aí vai. Mas a gente resumiu bastante e a gente vai focar, né, dessa vez nas paraneoplasias, que é um assunto bastante importante para vocês. Então, para a gente considerar uma doença, uma manifestação, aliás, uma doença não, é uma manifestação como uma paraneoplasia, então a gente hoje costuma seguir os postulados de Kurt. Kurt é uma médica, né, que ela elencou 5 critérios, né, sendo que os principais, né, os primeiros critérios que a gente tem nessa lista aqui, que são os que atualmente a gente utiliza, né. Então, dentre eles, né, é que a paraneoplasia, a manifestação cutânea, tenha um início aproximadamente simultâneo, né, ao da neoplasia, ou que evoluam paralelamente com a neoplasia, que sejam uniformemente causados pelos mesmos tipos de neoplasia, ou sejam pouco comuns na população geral, ou que tenham uma associação estatisticamente significativa. A gente tira isso aqui da frente. Com a presença de determinada neoplasia. Então, esse é o primeiro e o segundo item que a gente utiliza atualmente. Item não, critério. Bom, falando, né, uma das principais, né, manifestações cutâneas, né, dessas doenças neoplásicas, então a gente vai ter aqui o eritema girato repens, que é essa imagem muito curiosa, né? Parece que é uma tatuagem que foi desenhada propositalmente na pele. Nada se parece com isso, gente. Se vocês um dia verem um paciente manifestando um eritema girato repens, vocês vão se lembrar dessa imagem dessa aula de hoje. É isso aqui. Não tem nada parecido com isso. Ela é sempre assim, muito eritematosa. Ela é um pouco infiltrada, né? Ela pode ter uma leve descamação. E ela é meio figurada mesmo. Então, ela se assemelha, mas só que não nessa quantidade, né? De uma forma mais localizada, a gente pode ter a tínia imbricata, que é uma micose cutânea, né, muito comum de índios, né, americanos, alguns indígenas africanos. No Brasil é meio raro, mas principalmente indígenas africanos e americanos, norte-americanos. Mas a diferença é que na tínia imbricata não é vermelha e é bem localizada, né, mas é bastante figurada assim também. Então, é uma imagem que a gente não se esquece nunca. Eu já tive, né, a oportunidade, né, de encontrar, ver em ambulatório paciente desse tipo aí. E a gente nunca esquece. Então, a gente vai observar, né, a manifestação cutânea, né, com esse eritema anelar, que é em forma de anel, né, a maioria deles são bem
anelares, e essa leve descamação. Não chega a ser uma descamação intensa, como de uma lesão micótica ou uma psoríase, mas ela tem uma descamaçãozinha leve. E esse eritema giratum repens, ele está muito associado ao CA de pulmão, CA de mama, neoplasias malignas do trato gastrointestinal e outras desconhecidas também já relatadas, mas principalmente ao CA de pulmão. Então, quando vocês ouvirem a palavra eritema giratum repens, a primeira coisa que vocês vão lembrar é do CA de pulmão, tá? É a principal. Então, eu deixei sempre nessa sequência, né? A primeira ali que eu listei é sempre a principal, é a que mais, né, apresenta, né, essa manifestação cutânea. Outra é a acroqueratose paraneoplásica, né, ou doença de Basics, mas ela é mais conhecida como acroqueratose mesmo. O paciente vai ter essa hiperceratose, né, simétrica, sempre bilateral, acometendo, né, palmas e plantas. Muito dificilmente ela é só palmar, mas ela é principalmente nas duas, quando ela está relacionada a alguma neoplasia maligna, né, ela é bilateral, ela é simétrica, né, e ela é palmo plantar. Algumas doenças que a gente pode confundir ou ficar meio na dúvida, achar uma semelhança muito grande, é a psoríase palmo plantar. E tem umas outras condições, né, como ictiose, né, que pode o paciente cursar ou evoluir, né, com essa forma mais agressiva aí, que você vê uma ceratose bem rígida, muito dura, a mão vai ficando muito dura. Então, quando vocês se depararem com pacientes com palmas e plantas, assim, além da psoríase ou alguma doença genética, né, aí a gente vai pensar nas neoplasias malignas. E a principal é o carcinoma de esôfago, tá? Também ela vai acontecer em CA de cabeça e pescoço, mais uma vez no CA de pulmão e outras também, né? Não pode ficar só nessas 4 aí. Uma paranel que é bastante conhecida, a gente vê muito casos assim, quando a gente está passando pelo ambulatório de clínica médica também, da ginecologia, né, nos ambulatórios, né, quando tem aulas sobre mastologia, vocês, ou CA de mama, né, vocês vão se deparar em algum momento com essas imagens aí. Então, a doença de Page, todo mundo já conhece, já devem, né, vocês no 4º ano já passaram, né, em outras, né, disciplinas, né, tiveram contato com esse tipo de manifestação. Então, é uma placa, né, eritematosa, perimamilar, que pode também ser perianal, viu, gente? O Page necessariamente não precisa ser o Page mamário, que é o mais frequente, mas pode ser perianal ou de zona urogenital também. Está principalmente relacionado ao CA de mama e útero, mas também pode ocorrer em CA de ovário, CA de próstata e ânus. Geralmente, a neoplasia, né, de base, gente, tá muito próxima de onde ele vai se manifestar, tá? Então, cada um, né, próximo, CA de mama, vai manifestar ali na região do mamilo, da areola mamária. Ovário também vai estar nessa região aqui pélvica, próstata também muito próximo ao ânus e assim por diante. Então, ela é uma extensão, nessa doença de Page, tem uma extensão cutânea da doença primária, no caso, né, a neoplasia maligna. Outra paraneoplasia, né, importante, é o eritema necrolítico migratório. Esse eritema necrolítico, o próprio nome dele já fala, ele é, além de eritema, que ele é avermelhado, né, é eritematoso, ele é necrolítico, ele evolui com necrose, e ele é migratório. Então, o próprio nome já vai explicando tudo dele, bem fácil, eu gosto quando tem esses nomes assim. Então, ele vai surgir como máculas e pápulas, né, que progridem para necrose, por isso que ele é necrolítico. 90% dos tumores das células alfa-pancreáticas, gente. Então, o principal, e eu acho que é um dos quase exclusivos dessa tipo de paraneoplasia, é o glucagonoma. Então, ele é um tumor, né, uma neoplasia, né, da categoria neuroendócrina,
e ele é que secreta glucagon, então é um tumor hipersecretante, né, do hormônio glucagon. Então é uma imagem assim, bastante típica, você olha ali, nada do que a gente estuda em dermatologia vai ter essa sequência, eritema, e ele vai evoluindo nessas pápulas vermelhas e vai evoluindo até um grau de necrose. Então isso raramente a gente vê numa doença de dermatologia, né, que seja com essa evolução bem típica. Bom, outra paranel importante na dermatologia é essa dermatite esfoliativa ou eritrodermia. Isso aqui, gente, ocorre em várias doenças, inclusive tem, né, psoríase eritrodérmica, fases, né, de inúmeras outras doenças, a própria hanseníase, né, a hanseníase virchoviana pode cursar com isso, enfim. Várias doenças que não neoplásicas, né, não neoplasias malignas também pode cursar, mas principalmente de neoplasia. Então, ele é um eritema, né, sempre assim avermelhado, e ele tem um agravamento progressivo e com uma descamação grave. Então, o que é importante é isso, é uma coisa que parece infiltrativa, muito avermelhada, né, a pele parece que está pegando fogo, está quente, você olha assim, imagina uma pele muito inflamada, geralmente é generalizado, viu? Não é localizado. Ele não tem predileção por parte específica do corpo, praticamente todo o corpo. Preserva um pouco a cabeça e as extremidades, mãos e pés, mas em geral é tudo. E aí ele está, né, principalmente associado ao linfoma cutâneo de células T, né, e doença de Hodgkin. Nesse caso, gente, ele é igualmente, tá? Tanto para linfoma de células T, como a doença de Hodgkin, que vocês sabem que Hodgkin é um linfoma de células B, né? E é de causa desconhecida. A gente não sabe relacionar o porquê que faz esse eritema, né? Que vai ser tão grave, tão generalizado e vai para essa descamação. O paciente desidrata muito, então tudo que for na pele e descamar, gente, é uma fonte de desidratação cutânea e pode levar a um quadro de desidratação sistêmica também. Bom, essa é uma das doenças que eu mais gosto de estudar, né? O tema ictiose nesse caso, a forma adquirida, não a ictiose, né, a vulgar ou a ictiose lá naquele padrão genético, né, que é pela deficiência daquela proteína que a gente conhece por nome de filagrina. Quando vocês tiverem a oportunidade de estudar a ictiose, e é bastante comum a forma vulgar, né, aí vocês vão estudar também essa forma ictiose adquirida. Então, várias doenças podem evoluir com essa ictiose adquirida, essa xerose cutânea, que a gente chama isso, essa imagem aí que você vê, a gente costuma chamar essa imagem das pernas, assim, bem ressecadas, parece que está rachando a pele. A gente chama assim, pele em leito de rio seco. É um modo da gente se referir assim, e é característico mesmo. Você vê um rio onde a água secou, o leito do rio, você vai fazer uma comparativa muito grande com a perna desses pacientes. Então, ela vai, né, apresentar essa hiperqueratose, essa xerose, né, que é o ressecamento extremo da região, e descamação. O interessante da ictiose, né, de todas as formas de ictiose, é que ela acomete muito a região das pernas, né, nesse grau de desidratação e ressecamento mais intenso. Mas a ictiose, gente, a forma genética, né, ela é generalizada, não é só os membros inferiores que vão ressecar bastante. E aí, no caso de paranel, ela vai estar associada principalmente, agora em primeiro lugar, a doença de Hodgkin, o mieloma múltiplo, e em terceiro, o sarcoma de Kaposi. Também não se sabe a causa por que acontece essa associação. Uma doença que a gente estuda muito como uma doença de base, e ela é muitas vezes uma doença de base, que é a dermatomiosite. Ela é
considerado uma paranel também. É muito interessante isso, né? Quando eu vi essa associação de dermatomiosite na paraneoplasia, falei, nossa, mas como, né? Ela é uma doença, né, de base, e de repente ela é uma paranel? Sim, ela é considerada uma paranel. Então, a dermatomiosite, gente, é uma doença muito típica, né, no aparecimento de heliótropo, né, que é aquelas manchas, né, avermelhadas ao redor dos olhos. Ela cursa com essas pápulas de Gottron, que é patognomônico dessa doença, quer dizer, exclusivo dela, que é essas pápulas em cima das falanges, né, aqui da mão e dos pés, e pode ser até aqui do joelho também. O sinal do Challe, que é aquela poiquilodermia, que é aquele escurecimento, a pele que fica totalmente escura, parece que queimou muito no sol, cronicamente, e ficou meio até acinzentada, que é esse sinal do Challe, que fica aqui na região do decote. Sinal de Koenig, que são as telangiectasias periungueais, muito característico. É uma doença, vamos falar assim, linda de estudar, porque é muito bonito as imagens que a gente vê e bem característico. Então, a associação delas leva a um diagnóstico clínico muito rápido. E ela vai cursar com essas mãos de mecânico, aquela mão que a gente chama de triple palms, que é uma mão que tem as digitais, né, que são os dermatóglifos que a gente chama, bem espesso, bem delineados. Você olha nitidamente, você não precisa nem prestar atenção, você já vê. E ela tem associação com as calcinoses cutâneas, né? Olha só, 70% das crianças vão cursar com calcinose cutânea, no caso de dermatomiosite, e 10% do adulto também vai evoluir com essas calcinoses. Então, é um quadro bem difícil de tratar, de conduzir. Então, a dermatomiosite, ela associa-se a diferentes neoplasias, né? Muitas. Então, assim, por isso que ela é considerada tipicamente uma paranel. E aí, pessoa com dermatomiosite, você já pode procurar. Tem alguma coisa ali junto. Tem uma outra doença, ou uma neoplasia maligna, né, que vai estar associada. E a principal delas é o adenocarcinoma gástrico. 40% dos quadros de dermatomiosite, que a gente sabe é aquela dor intensa muscular, né, ela precede a neoplasia. Então, ela já é um indício de que vai acontecer algo, né, muito ruim no prognóstico desse paciente. A gente tem que cuidar muito, assim, um olhar muito minucioso de um paciente com dermatomiosite. Nunca se esqueçam disso. É uma doença, assim, extremamente grave, pode ter, né, consequências fatais. 26% das dermatomiosites, elas vêm junto com a neoplasia maligna. 34% a neoplasia surge primeiro. Então, na maioria das vezes, ela vem junto ou ela precede, né? Uma menor parte ela vai ser depois da neoplasia. E em criança, graças a Deus, ela nunca, isso é também outra coisa muito estranha, nunca ela tem associação com neoplasias. Então, quando vocês forem estudar a dermatomiosite, né, dar uma lida, vocês vão achar muito interessante como essa doença se apresenta. Então, é uma das doenças, assim, que eu mais gostei de estudar, porque ela gera muita curiosidade, né, da gente entender como essa doença acontece. A gente não vai dar aula de dermatomiosite, mas para quem quiser se aprofundar um pouco, aí tá um ótimo tema para a gente ter um conhecimento mais amplo, né, não ser aquele formando de medicina que ficou só naquela coisinha encaixotadinha, quadradinha. Ele vai ter sempre um conhecimento ali a mais. E principalmente aqueles que têm pretensão de fazer dermatologia, né? Que hoje tem muita gente que quer, graças a Deus. Então, lembrem, criança nunca tem associação com neoplasia, mas crianças podem ter dermatomiosite. Bom, ainda, né, falando sobre a dermatomiosite, né, a forma que vai evoluir, vai ter associação no adulto com a principal, né, forma que tem associação às neoplasias é a forma amiopática. É aquela que não atinge músculos. Olha que estranho, né? Ela não atinge músculos. E aqui uma imagem bastante curiosa, né? Porque às vezes a gente fala o que são essas pápulas de Gottron e o heliotrópico, o heliótropo. Na verdade, heliótropo é bastante frequente, que essa imagem avermelhada fica ali, né, periorbicular, tanto para cima quanto para baixo nas pálpebras.
mas ela não é patognomônica. O que é patognomônico é aquilo ali, ó, ela começa ali no dorso da mão, principalmente, ela vai, né, seguindo as falanges, e ela não poupa nenhuma falange, ela pode acometer qualquer falange, principalmente dos dígitos, né. Então, pápulas de Gottron, né, é patognomônico de dermatomiosite. Bom, gente, outra paranel que é bem interessante da gente estudar, né, tem que saber, né, isso, a gente vai ver isso, inclusive na clínica médica, né, em outras especialidades, é a síndrome de Sweet, né, que antigamente a gente falava da dermatose neutrofílica febril aguda. Quando eu estudei medicina e eu conheci a síndrome de Sweet através acho que foi da clínica médica, eu lembro que a gente não falava síndrome de Sweet, a gente falava dermatose neutrofílica febril aguda. Inclusive no HGU, né, tinha um paciente, né, com dermatose neutrofílica que estava internado lá por um quadro de agravamento. Não me lembro mais da história, mas era isso. Bom, é muito interessante, é uma doença também bem legal da gente estudar, porque eu acho um tema muito fácil. Ela surge com essas pápulas, né, ou placas e nódulos eritemato-violáceos, mas na maioria das vezes ele é mais eritematoso mesmo. Ele chega a ser violáceo quando o paciente não sabe da doença e acaba não tratando, né, nas crises, ele deixa ficar um pouquinho crônica e ela fica mais violácea. Mas, olha, 99% das vezes a gente vai ver essa imagem aqui, ó, geralmente mulheres, com essa imagem aqui na região, né, do colo, parte superior, andar superior do corpo, braço e tal. Então, o aspecto, gente, é típico dessa doença, que é o aspecto em relevo de montanha. Então, eu achava muito interessante a gente pensar como que é um relevo de montanha, né? E aí, sei lá, quem que decidiu fazer essa correlação, né, da imagem da lesão elementar aí, que são essas placas, né, infiltradas, geralmente elas têm essa moldura elevada. Então, aí quando eu ficava olhando para essa imagem, né, para tentar fixá-la na memória, eu ficava pensando naqueles morros da Chapada, aquela paisagem, né, elevadinha ali, aí eu gravei bastante isso. Então, lembro, síndrome de Sweet tem lesões, né, em aspecto de relevo de montanha. Essas lesões, elas são dolorosas, todas são dolorosas, incomoda muito esses pacientes. Ela surge em face, pescoço e principalmente membros superiores. Ela é uma doença de etiologia desconhecida e atentem com esses pacientes, eu tenho alguns. Então, a gente sempre tem que estar de olho se esse paciente não vai desenvolver leucemia mieloide aguda. Então, ela é considerada paraneoplasia simplesmente, né, relacionada a essa única doença. Ela não está associada, até hoje não se sabe de outras doenças, mas principalmente, né, a gente sabe que é a leucemia mieloide aguda. Todas as outras são, assim, de possíveis, né, mas não já conhecida como a síndrome de Sweet, tá? Então, lembre, tá? LMA pode estar associado a esse paciente, pode evoluir em qualquer momento, né, da evolução da doença para essa leucemia. E vocês sabem, leucemia em adulto é difícil, né? Raramente, né, a gente consegue curar este paciente. Criança é mais fácil, mas adulto a evolução é sempre drástica. Olha, essa imagem é chocante. Eu tentei achar assim uma imagem bem agressiva, porque quando vocês verem isso daqui, vocês não vão também esquecer nunca mais. Ela é feia, é muito feia isso daqui. É o pioderma gangrenoso, né? Que também ela está enquadrada lá dentro do capítulo das dermatoses neutrofílicas, né? Assim como a Sweet, ela também é uma dermatose neutrofílica. E ela é considerada uma paranel também. Então, é um quadro bem difícil de tratar, e, nossa, o paciente fica desfigurado. Então, são pápulas, né, e úlceras dolorosas com exudato purulento. Gente, tem muito pus. É sempre por infecção secundária, tá? Mas não é típico dele. E como ela é neutrofílica, às vezes ela vai ter a forma estéril também, tá, gente? Às vezes não tem infecção. Então, ela está, né,
acompanhando principalmente os quadros de leucemias em geral, não tem nenhuma assim que seja específica para o pioderma gangrenoso, o mieloma múltiplo e linfoma T cutâneo. Então, sempre está relacionado a algum problema do sistema, né, linfático, né? Nossas células do nosso tecido linfóide. Então, tanto as leucemias, né, como o mieloma e linfoma T cutâneo. Então, existem 3 formas de pioderma gangrenoso e todos eles podem cursar com as neoplasias malignas, que são a forma vegetante, a forma... Desculpa, gente, eu estou confundindo com outra doença, estou falando meio sem olhar aqui. As 3 formas a vegetante, bolhosa e a forma ulcerosa, né? Mas a forma bolhosa que é a paranel, tá? Desculpa, eu estava viajando em outra doença. Então, o pioderma gangrenoso é uma paranel, né? Principalmente envolvido com as leucemias, outras, né? Do sistema nosso de defesa, nosso sistema linfático. E a forma bolhosa que é a paranel, a forma vegetante e ulcerosa não. E essa é a imagem que eu mostrei aqui para vocês, ela é uma forma ulcerosa, mas é a evolução final da forma bolhosa, depois que as bolhas se rompem, gente, até você ver nessa imagem aqui, ó, maior, ela tem uma bolha ali que ainda não se rompeu. Então, a forma bolhosa, ela vai chegar nessa imagem final, essa formação ulcerada, muito difícil, muito profunda. Isso aí, as cicatrizes são irreversíveis, né? Mesmo você conseguindo reverter o quadro, é irreversível você trazer uma aparência mais, né, estética no final disso, não consegue, tá? É uma das mais tristes que eu já vi. Bom, outra que é o pênfigo paraneoplásico. Gente, o pênfigo paraneoplásico, ele sempre é paraneoplásico. E não, ele é diferente, né? Ele não tem nada a ver com o nosso pênfigo lá, o foliáceo e o nosso... o outro pênfigo, que é o fogo selvagem, é o folhaço. O outro pênfigo, que é o vulgar, né, que é aquele mais de judeus, né, askenazes, né, existem muitos quadros de pênfigo nos Estados Unidos, principalmente porque a comunidade judaica lá é muito grande. Então, ela tem essa natureza, né, de herança genética dessas raças, desses povos. Então, o pênfigo paraneoplásico é uma síndrome multiorgânica autoimune. A mortalidade nesse paciente é muito alta, né? Ela ultrapassa, é maior que 80%. Então, é muito triste você, lá na oncologia, a gente acabar encontrando, né, pacientes já num estado grave, avançado assim, porque o sofrimento é muito grande. A pele desprende toda a epiderme, o que você já está vendo ali, ó, é a derme. Então, essa imagem de bife sangrante. Eu gosto de falar essa imagem porque isso está relacionado a outras doenças, mas quando a gente vê uma imagem tão vermelha e ela é molhada, ela é úmida, é tipo um bife sangrante mesmo. Então, a gente vai pensar, ali sempre teve, né, uma bolha que evoluiu e ela foi descolando toda essa pele e ela chegou nesse nível aí. Imagina a dor, o desconforto que isso causa para esse paciente. Então, o pênfigo paraneoplásico está associado principalmente ao linfoma não Hodgkin. Em segundo lugar, a leucemia linfocítica crônica. Aqui é diferente, não é a LMA, né? É a leucemia linfocítica crônica. E em terceiro, o tumor de Castleman, que é um tumor benigno e que pode evoluir para malignidade. Bom, o pênfigo paraneoplásico, gente, ele tem uma apresentação cutânea polimorfa, foi aquilo que eu falei. É um eritema multiforme, né? Ele tem várias formas, anelar, ele pode ser figurante, enfim, ele tem várias formas de apresentação. Ele pode, né, evoluindo ao mesmo tempo que esse eritema vai surgindo dessas bolhas de vários tamanhos. Placas liquenoides também pode estar no mesmo paciente, tudo isso. Pode ter ulcerações, né, que é a conjuntiva, que ocorre muito na conjuntiva ocular e genital. Imagina, nos olhos essas ulcerações, nos genitais também.
Então, erosões da mucosa oral, né, muito intensas, o paciente deixa de comer, tem que fazer uma sonda ali, porque ele não vai conseguir se alimentar por muito tempo. Bom, e pode, né, simular, né, doença enxerto versus hospedeiros ou Steven Johnson também. Quando lembra Steven Johnson, menos de 30% do corpo, quando mais do que 30% do corpo, a NET, né, e ela tem todas as características de NET também. Bom, a etiopatogenia está associada, né, uma história lá com células tumorais, né, que produzem autoanticorpos contra antígenos na zona de membrana basal e intraepidérmicos. Por isso que destrói toda a epiderme. Então, hoje, a nossa grande esperança, nesse caso de, né, pênfilo paranel, e também nas doenças, né, do sistema linfático, né, é o rituximab, que ele é um anti-CD20. Então, a gente sabe que com a introdução, né, dos imunobiológicos, né, houve, sim, grande esperança, né, de cura, de melhora desses pacientes. Mesmo assim, com rituximab, né, a mortalidade do pênfilo paranel, né, é maior que 80%. Desidrata muito esse paciente, porque ele perde o envelope, né, que mantém a umidade corporal. Então, a nossa pele, ela é uma grande, né, produtora, né, vamos falar assim, ela é uma grande colaboradora com a homeostase, né, através da regulação térmica corporal, através da retenção, né, de água, enfim. Bom, o sinal de Leser-Trelat. Gente, isso aqui a gente vê direto no consultório. A gente pensa que, né, ai, será que eu vou ver isso um dia? Vê. Vocês já devem ter visto lá né, não sei se vocês, né, com certeza estão no 4º ano, vocês já passaram lá no PNESC e tal, no postinho, vocês já viram isso daqui. E às vezes a gente olha, né, se a gente não é dermato e você não sabe disso, você fala, ah, não é nada não, isso é coisa de velho, né, e olha só. E a gente tem que saber, né, quanto tempo apareceu, né. Então, a principal característica, né, é o surgimento abrupto, né? O paciente fala, eu não tinha nada, de repente apareceu tudo. Você pensa assim, ah, esse velhinho tá querendo ser, né, simpático, né? Lógico que ele tá tendo isso bastante tempo. E não, gente, o paciente vai chegar e vai contar essa história. Eu não tinha nada e de repente apareceu esse monte de mancha ceratose, essa coisa cascuda, meio verrucosa, né, crostosa, parece um monte de chicletinho colado na pele. E esse chicletinho é bem tipo chicletinho. Se você pegar uma espátula, assim, alguma coisa, né, e você tentar forçar, você descola ali mesmo. Até o paciente arranca de vez em quando, se ele coçar forte, ele arranca na unha. Então, é esse surgimento, né, de repente, né, dessas múltiplas ceratoses seborreicas, em paciente com neoplasia conhecida ou oculta, né. A principal neoplasia associada, né, nesses casos, é o adenocarcinoma gástrico e o CA de cólon. Então, ao mesmo tempo, tá, gente? Esse aqui não tem predileção, não tem o primeiro ou mais característico, que seria o adenocarcinoma gástrico. Então, CA de colo também pode acontecer. Porém, a incidência de adenocarcinoma gástrico é muito maior do que CA de colo. Então, tipicamente, vai ter mais casos, né, acompanhando, né, essa neoplasia, que é o adenocarcinoma, tá? De estômago. Outra paranel interessante e que a gente não dá nada por ela, se você vê uma coisa dessa, vai falar assim, nossa, parece que ele pegou um copo, fez uma pressão negativa ali, né? Alguma coisa assim que fizesse uma sucção. Tem até umas terapias da fisioterapia que faz assim, né? Uns aparelhinhos que faz uma pressão negativa e suga a pele para dentro. Pode fazer, né? Então, isso aí chama pitiríase rotunda tipo 1. Então, olha só, uma coisa tão simples como uma pitiríase, né, pode ter esse quadro aí, que é muito característico, só ela faz isso, é bem né, circular, e ela é bem delimitada, e você acha estranho. E aí, ela tem esse tipo rotundo, né, que é o tipo 1. Então, isso aí está bem comum em orientais e negros, e a população brasileira tem bastante gente de raça negra, descendentes da raça negra, então a gente pode acontecer da gente ver isso. Então, uma ou mais placas, né, geralmente é mais de uma, tá, gente? E elas são ictiosiformes, quer dizer, são ressecadas, como a ictiose mesmo vulgar apresenta.
E elas são arredondadas, essa é uma característica, né? Elas têm esse formatinho, parece que alguém desenhou ali, pegou um copo, alguma coisa, apertou na pele. Então, você já fica perguntando para o paciente o que aconteceu. Então, elas são bem delimitadas, elas podem ser hipo ou hiperpigmentadas, né? Ela pode ter a coloração bem próxima da cor da pele e aí passa batida, gente. Se a gente não olhar direito o corpo da pele do paciente, você não vai ver. E ela pode ser mais hiperpigmentada. Quando ela é mais escurinha, a gente já consegue ver com mais facilidade. Então, ela são de 2 a 3 centímetros ou até maiores, até 28 centímetros. Eu nunca vi nenhuma grande, mas tem. E geralmente é no tronco e raiz dos membros, aqui na parte do quadril, ali no início, né? Aqui na coxa, né? Perto da virilha. Então, ela nunca apresenta sinais inflamatórios. Ela não tem sinais, nem os sinais flogísticos, nada. Ela não coça, ela não tem nada. Você fala assim, credo, de onde que veio isso, né? Um fantasma à noite foi lá e fez uma marca ali, né? Veio um disco voador. Então, é estranho. Mas quando verem, vocês podem suspeitar, vocês vão lembrar, pitirise rotunda. Então, ela está associada, né, o histórico dela é com carcinoma hepatocelular. Bom, essa é uma das, né, mais interessantes e também a gente encontra mais facilmente, né, que é a paquidermatóglifo ou tripopalmis. É aquilo que eu falei lá sobre a mãos em tripa que eles falam, né? Parece as vilosidades do intestino. Então, ela fica assim com esse... os dermatóglifos, eles ficam bem evidentes, né? Não precisa nem lupa, nada, você já olha e vê. Então, é bem fácil, característico, a gente fazer um diagnóstico clínico. Então, ela vai estar associada com a acantose nigricans, né? E principalmente associado, né, ao CA gástrico. 35% dos CAs gástricos podem ter essa manifestação, tanto do paquidermatóglifo e quanto o tripopalmis. Gente, a acantose nigricans, que ela é considerada paranel também, né? Nesses casos, a gente vê esse lábio espessado, essa coisa feia, parece um gomo de laranja, sei lá, um trem esquisito, né, ali na boca. Ela vai fazendo um espessamento dessa pele. E sem a acantose nigricans, ela está associado ao carcinoma espinocelular de pulmão, né, que é o CA de pulmão mais frequente, que é o SEC, né. Então, 53% está associado ao CA de pulmão. O CA de pulmão pode cursar também com essa paranel. O tripopalmis, né, que é as mãos em tripas, né, significa, né, isso. Ela vai se associar a... Ai, gente, coloquei abreviado, depois eu esqueci. É a acantose nigricans, né? Em 77% das vezes. Então, olhem bem essa imagem, você nunca esquece disso, né? Ali, a forma maligna, ela vai ter esse acometimento da parte externa dos lábios. A parte mucosa é muito pouco, mas ela pega também mucosa, e nariz também. E o aspecto rugoso da face palmar, né, que é os dedos, né, vão ter essa acentuação dos sulcos dermatoglíficos. Pronto, então, outra paranel que é muito interessante, né, que algum dia vocês vão ter oportunidade de ver, né, principalmente na geriatria, é essa aqui, ó, a hipertricose lanuginose adquirida. É um quadro bem grave, é de alta mortalidade, então, quando surge, é também abrupto, né? De repente, nasceu um monte daqueles lanulos, que são esses pelinhos fininhos e longos, tá? Então, a gente tem isso na face, né? Várias partes do corpo, né? A nossa lanuge, né? Que ela é muito mais frequente nos bebês, né? E quando adulto, ela é tão diminuta que a gente nem enxerga direito esses pelinhos finos. E quando aparece grandão assim, a gente já sabe. Normalmente está associado com uma neoplasia maligna e de alta mortalidade. Então, essa hipertricose, não, ela ressurge, né, com esses pelos lanulos, que é os pelinhos fininhos e bem longos. Bom, algumas doenças não neoplásicas, né, podem desenvolver isso daí, mas não é tão rápido. A diferença é isso, é que quando ela
está associada, né? Quando ela significa uma paraneoplasia, ela surge em poucos meses. E quando, né, e nas doenças não neoplásicas, como a gravidez, porfiria, hipertireoidismo, hepatite autoimune, anorexia nervosa, o uso de minoxidil, gente, agora virou moda, né? Todo mundo passar minoxidil para todo mundo. Como é que fala? Os barbeiros, os salões de beleza, hoje todos eles, né, os esteticistas, tudo prescreve minoxidil, a lá vão ter para todo mundo, e aí pode fazer crescimento de lanudos. Corticoides em geral, né, fenitoína, então, mas é um trajeto, assim, de evolução bem lento, ele não cresce assim tão rápido, tá? Então, esse é o sinal para a gente desconfiar. E das paraneoplásicas, né, quando ela está associada a tumores, né, em estágio avançado. Por isso que a mortalidade é alta, sempre quando é em estágio avançado. O principal é o adenocarcinoma coloretal, o CA de pulmão e de mama. Gente, mas principalmente em mulheres e idosas, viu? Mulheres com mais de 70 anos que vai, né, poder apresentar. Homens menos, tá? É mais mulheres. Bom, o escleredema ou escleredema de Buschke, isso aqui é interessante também, que a gente não dá nada, a gente até esse escleredema de Buschke, ele está associado a pacientes diabéticos, né? E muitas vezes, né, ele não é uma paranel. E aí, é bem interessante você poder avaliar esse paciente, né, diabético crônico, que ele pode estar associado, né, a uma neoplasia maligna. Então, é uma doença rara, né? O escleredema é uma doença rara do tecido conjuntivo. A etiologia é desconhecida, a gente não sabe por que vai endurecendo toda essa pele e tecido subcutâneo. Acomete mais mulheres, né? A exceção é que em diabéticos, né, é em mais homens. E o infiltrado dérmico, né, a gente vai encontrar, né, a presença de mucopolissacarídeos e que leva ao endurecimento difuso da pele, polpa, mãos e pés, e sua forma insidiosa é paranel, que está relacionado principalmente ao mieloma múltiplo. Bom, outra paranel importante é a síndrome do adrenocorticotrófico ectópico, né? É uma síndrome carcinoide que a gente chama. Ele está cursando com essa, lembra daquela eritrodermia esfoliativa, que cursa com um eritema que evolui para uma descamação muito intensa, desidrata muito esse paciente. Aqui ocorre também nesses casos. Então, os pacientes perdem, né, os sinais e sintomas típicos da síndrome de Cushing, porque o hormônio, né, o adrenocorticotrófico, ele vai estar associado, né, à síndrome de Cushing. Então, ele vai perdendo aqueles sinais típicos e ele vai evoluir com alcalose metabólica hipocalêmica. Geralmente, pacientes são hipertensos, quadros de intolerância à glicose, perda de peso, a hiperpigmentação intensa da pele, ele vai escurecendo muito a pele, né? O tumor produz, né, ele escurece porque ele produz a beta-lipotropina, que é estimuladora do hormônio estimulador, né, o MSH, que é o estimulador de melanose, por isso que escurece, produz muita melanina. Além disso, aumento da expressão do gene, que é o POMC, que é o próprio melanocortina, e em grande quantidade na hipófise, né, anterior e nos tumores secretores do ACTH, tá? Então, ele está associado principalmente ao carcinoma de pequenas células do pulmão. Então, a gente pensa que quando fala assim de ACTH, né, a gente vai pensar os órgãos que está mais relacionado a ele. Poderia ter uma neoplasia maligna, e nesse caso não, a gente engana, né, é de pequenas células do pulmão, que não tem nada a ver com ACTH. Bom, outra que surpreende, né, a gente fala, caraca, como que síndrome de Cushing pode ser uma paranel? Pode e né, em alguns casos, né, não sempre, mas em alguns casos ela é uma paranel. Então, isso cai na prova, gente, e a gente erra feio, que aí você coloca essa aqui como falsa. Marca é correta, né? E aí você vê lá, síndrome de Cushing, você fica lá pensando, gente, qual será? Porque síndrome de Cushing não é, né? E é. Então, a forma clássica da síndrome de Cushing, ela ocorre pelo aumento do cortisol, todo mundo sabe disso, todo mundo já estudou clínica médica, né? Então, ela está associada ao hipercortisolismo,
E na forma paranel, ela é diferente, é o aumento do ACTH também. Então, ela tem uma produção ectópica, geralmente vai produzir fora, né, dos sítios normais dela. E aí, ela vai apresentar manifestações, né, de obesidade central, múltiplas estrias largas, aumento das infecções fúngicas e das úlceras gastrointestinais. Então, mais um, tá, tem relação com a ACTH, né, e está associado a tumor de pequenas células pulmonar. Tumor carcinoide também e carcinoma de tireoide. Bom, gente, é isso. Eu acho que eu falei de todas as principais, né? Então, o que vocês puderem pegar em algum ambulatório, que não de dermatologia, às vezes outros ambulatórios, vocês podem pegar pacientes, né, cursando, né, até do endócrino, que envolve várias, né, outras, né, especialidades médicas. É isso, eu procurei falar mais devagar também, e se vocês tiverem alguma dúvida, quer que eu volte algum slide para vocês fixarem, né, a imagem, também a gente pode fazer isso. Tem alguma pergunta? Tudo bem? Podemos encerrar então? Professora, a psoríase rotunda, a lesão que aparece, ela é rápida, de evolução rápida? Então, a rotunda, ela não é de evolução rápida, mesmo porque esse paciente, ele nem nota que está com aquilo ali, e a gente nem sabe se é rápido ou não, o paciente não, ele não vai ter esse referencial para te falar, mas a gente acredita que não, tá? Porque pela transformação que vai acontecendo ali na pele, se a gente biopsiar uma psoríase rotunda, ela vai ter um aspecto psoriasiforme. Então, a gente sabe que é uma coisa crônica, né? Tudo que é psoriasiforme não é, assim, agudo, né? Não é uma coisa rápida. Então, é isso aí. E pacientes negros, né? Nós brasileiros que somos miscigenados, né? A pele morena clara, acaba às vezes escondendo um pouquinho, é difícil da gente ver. No negro a gente até faz o diagnóstico assim, né, clínico bem rápido, você olha e aí a gente que é dermato, a gente já identifica. Mas se é outra especialidade, gente, aonde que você vai imaginar uma coisa dessa? A gente vai pensar que é alguma coisa factícia, né? Ele encostou, tipo, deitou em cima lá do negócio de redondo, um brinquedo de criança. Até o próprio paciente, quando ele vê isso, se ele olhar no espelho e se for nas costas, uma parte que a gente olha muito pouco, né? Ele vai achar que ele escorou em alguma coisa, ou no banco do carro, uma cadeira, enfim, né? É um diagnóstico tardio e bem difícil. Só um dermato mesmo para ter um olhar mais ninja para ver isso daí, tá? Então, orientais também, viu, gente? Em São Paulo, né, tem uma comunidade, né, japonesa muito grande. E eu tive alguns pacientinhos lá, orientais, que eu pude ver isso aí ao vivo, então não é muito comum, mas para né, um olhar bem apurado de alguém que estuda de verdade, você acaba achando, você é agulha em palheiro, e tem que examinar o paciente, arranca a roupa do paciente, olha tudo, né? E ela pode estar, né, associada, né, a uma neoplasia, principalmente o carcinoma hepatocelular. É bem difícil, né? É um diagnóstico meio tardio, né? Desses carcinomas também, mas altamente curável, né? Mais alguma dúvida? Querem ver alguma outra imagem? Eu acho uma imagem bem interessante que vocês têm que olhar, é essa aqui, ó. Isso a gente vê bastante. E aí, na maioria das vezes, não vão pensar que a professora de dermato de vocês falou que isso aí sempre é uma, né, paranel, não. Então, o sinal de Leser-Trelat são essas múltiplas ceratoses seborreicas, que parece um chicletinho grudado na pele, que a gente arranca facilmente, e que surge abruptamente, né? Então, essa é abrupta. Assim como os lanulos, né? Os pelinhos lá que crescem muito rápido. Então, é bem assim, rápido, você vai ver. Agora, por exemplo, na síndrome de Cushing, jamais, né? Ela não é da noite, né, assim, dormiu e acordou cheio de estrias largas, com, né, aquela giba, né? Não é, ela demora. Então, a diferenciação é que você vai dosar, né, nesse paciente o ACTH e o cortisol, você já pede logo os dois.
E aí, se esse paciente tiver um aumento de cortisol com ACTH normal, a gente vai falar, bom, pode ser só, né, a síndrome clássica, né, do Cushing, que geralmente é associada a corticoide, não sei o quê. Mas, quando a gente dosa e o ACTH está elevado, bem alto, e o cortisol normalzinho, fala, opa, né, vamos investigar. Então, assim, gente, dermato é vida. Dermato também salva vidas. Eu lembro que uma vez um colega falou assim, ai, meu Deus, eu não vou me sentir médica, eu não vou salvar vida nenhuma fazendo dermatologia. Falei, vai, né? Espera aí que você vai achar, é só estudar que a gente acha uma forma de ser muito útil, né? E isso é muito bom. Alguém quer ver alguma outra imagem mais curiosa para ficarem gravados na mente para sempre? Gente, nossa última aulinha de dermato, né? Aproveitem. Lá no HGU vocês vão ver alguns casos lá com o professor como que Flávio Catarino e a Alessandra, né? Bem legais as aulas deles também. Alguém quer ver alguma imagem, fazer alguma pergunta? Não? Quem cala consente, né? Podemos encerrar então? Acho que sim, prof. Obrigada pela aula. Ok. Então eu resumi bastante, viu, gente? Estudem o que está aí no slide, que a nossa prova vai ser fácil, viu? Bom, então, vamos encerrar. Vou interromper a gravação. Boa noite a todos. Qualquer dúvida eu estarei à disposição, né? Preparem para a nossa apresentação de casos clínicos. Se vocês tiverem alguma dúvida, né, mandem para mim que eu posso ajudar. Os tutores também, né, já estão orientados, né, para ajudar vocês. E é bem tranquilo, tá? Lembrem, será online, será só comigo, tá? As apresentações no dia 18, ok? Muitos alunos questionaram. Então, Oi. tem tempo de apresentação? Oi? Ah, sim, esqueci de falar. Tem. Lá no caderno de vocês, lá onde fala sobre a apresentação dos casos clínicos, né, do LMF, lá tem o tempo de 15 minutos, tá? Dá uma olhadinha no caderno, se alguém ficar com dúvida, é só procurar ali, tá bom? Então, cada grupo vai ter o tempo de 15 minutos, tá? E aí eu peço que vocês coloquem nos slides de vocês o nome de cada um participante, para eu já poder ir anotando qual aluno participou, né, daquela apresentação, para uniformizar as notas, né? Caprichem. E o ideal é que cada um fale um pouquinho, tá? Quem não falar, obviamente, a notinha vai ser um pouquinho os décimos mais baixo do que o outro, tá bom? Para ser justa, né? Gente, um recado que eu passei para a Marina, ela já deve ter passado para vocês. Eu tentei, juro para vocês, que eu tentei fazer a aula de segunda-feira, a tutoria online, né, com vocês, mas a direção não autorizou. Eu argumentei, mas não teve jeito, tá? E até os tutores, né, estavam torcendo para que isso fosse possível, porque ia ser muito mais prático, né, dar aulinha de casa e tudo. Mas eles entenderam que, como foi preconizado que apenas para atestados de COVID, que poderia afastar, ou na suspeita de COVID, então a gente não pode fazer essa aula do dia 11, tá? Fazer online. Todas as turmas terão uma aula presencial. Certo? Então, eu estou à disposição, tá? Boa noite a todos, descansem, estudem, e eu vou deixar um tempo bem, né, espaçoso para vocês estudarem. Eu quero ver notas boas, viu, gente? A segunda turma do ano passado foi horrível de notas. Não, eu fiquei muito triste, porque eu acho que estudaram muito pouco. Vamos ver se vocês vão me surpreender, tá bom? Boa noite a todos e qualquer coisa estou à disposição, ok? Boa noite, prof. Obrigado. Boa noite.